A síntese dialética. Immanuel Kant, de 1724 a 1804, foi um filósofo alemão considerado um dos pensadores mais importantes da história da filosofia ocidental. Nascido em Königsberg, na Prússia Oriental, Kant passou a maior parte de sua vida na mesma cidade, onde estudou, lecionou e desenvolveu suas ideias. Kant é conhecido por ter produzido uma obra vasta e complexa, que abrange áreas como ética, metafísica, epistemologia, estética, política, entre outras. Sua filosofia é frequentemente dividida em duas partes, a teoria do conhecimento, ou epistemologia, e a ética. Na teoria do conhecimento, Kant argumentou que a mente humana não pode conhecer diretamente o mundo em si, mas apenas a aparência que ele apresenta aos nossos sentidos. Ele desenvolveu a ideia de que a mente organiza a experiência sensível através de categorias inatas, que são estruturas mentais que permitem que percebamos o mundo de uma certa maneira. Essa teoria é conhecida como idealismo transcendental. Na ética, Kant propôs o imperativo categórico, que é uma regra moral que deve ser seguida independentemente de nossos desejos ou interesses pessoais. Ele argumentou que agir moralmente é agir de acordo com a razão e que devemos tratar as outras pessoas como fins em si mesmas, e não apenas como meios para atingir nossos próprios objetivos. Além dessas ideias, Kant também influenciou o pensamento filosófico em outras áreas, como na estética, onde defendeu a ideia de que o julgamento estético é baseado em critérios universais de gosto, e na política, onde defendeu a ideia de um governo republicano baseado em princípios de liberdade e igualdade. A obra de Kant teve um impacto significativo na filosofia e em outras áreas do conhecimento. Ele influenciou pensadores como Hegel, Nietzsche e Heidegger, e sua obra continua sendo estudada e discutida até hoje. A Crítica da Razão Pura é uma das obras mais importantes do filósofo alemão Immanuel Kant, publicada em 1781. O livro é uma investigação sobre a natureza e os limites do conhecimento humano, e representa uma das principais obras do movimento filosófico conhecido como idealismo transcendental. Kant na Crítica da Razão Pura faz um imenso tratado demonstrando até onde a razão humana pode alcançar, limitando as suas pretensões especulativas, e investigando as possibilidades reais do conhecimento. O filósofo em sua obra visava conciliar os embates gnoseológicos entre racionalistas como Descartes, Spinoza e Leibniz, e empiristas como David Hume e John Locke. O autor em sua obra depositava sua visão sobre o conhecimento humano na parcimônia entre essas duas correntes de pensamentos, afirmando que o conhecimento era tanto simultaneamente advindo da experiência, como também em conjunto com uma estrutura transcendental que também compõe o predicado dos conhecimentos humanos, e essa estrutura era a razão pura, a qual se esvai nos conhecimentos a priori, anteriores à experiência. Kant concorda com Leibniz que não há nada na mente que não tenha vindo da experiência exceto pelos conhecimentos relativos à própria mente, porém faz uma crítica central ao racionalismo clássico de Descartes, Spinoza, e ao empirismo puro de Locke e David Hume. Categorizando os juízos humanos por meio da união das conclusões entre essas duas correntes de pensamentos, sendo eles, juízos sintéticos, a posteriori, que são os juízos adquiridos por meio da experiência, nesses casos o predicado é associado ao sujeito, e os juízos analíticos, a priori, que são os juízos anteriores à experiência, nesses casos o predicado está contido no sujeito. Podemos melhor compreender esses juízos da seguinte maneira: para sabermos que o fogo queima, é necessário antes ter a experiência ou ter sido constatado experimentalmente essas propriedades a qual compõe o predicado do conceito de fogo. Logo o juízo de que em contato com o fogo nos queimamos é a posteriori, e por conseguinte um juízo sintético. Agora inversamente a esse sentido a concepção por exemplo de que todo quadrado possui quatro lados, é analítica, e a priori. Kant demonstra também a existência dos juízos sintéticos a priori, e por meio desses juízos que se constrói o conhecimento científico. Os conhecimentos matemáticos, lógicos e físicos são a demonstração dessa realidade do conhecimento. Temos como exemplo, a soma de 7 palitos com 5 palitos será sempre de 12 palitos, porém o conceito de 12 palitos não está contido nem no conceito de 7 palitos, e nem no conceito de 5 palitos, e da mesma forma nem está associado, porém sabemos independente da experiência, a priori que teremos 12 palitos da união desses conceitos. Kant demonstra que por meio dos sentidos em união com o entendimento podemos realizar esses juízos,
com os sentidos captamos dados e informações do mundo fenomenal, e por meio do entendimento sintetizamos juízos sintéticos a priori. Para Kant existem conceitos que existem, porém não podem ser experimentados como por exemplo os conhecimentos matemáticos. Nesse sentido Kant classifica-os como númenos, retratando-os como a coisa em si. Já o que pode ser acessado pelos sentidos, é o fenômeno, a qual se demonstra um objeto para os sentidos. Já os conceitos como a verdade absoluta são númenos, concepções que não podem ser acessadas. Logo para Kant, não podemos conhecer as coisas em si, então somente as suas aparências, manifestações, dividindo o mundo dos fenômenos do mundo dos númenos. A crítica da razão pura é dividida em duas partes: a estética transcendental, que trata da natureza da intuição e da sensibilidade, e a lógica transcendental, que lida com a natureza do entendimento e da razão. A obra também contém uma terceira parte, conhecida como dialética transcendental, que se concentra nos problemas associados à razão pura. Em resumo, a crítica da razão pura é uma obra que questiona a capacidade da razão humana de conhecer o mundo, estabelecendo limites para o conhecimento e definindo o papel da razão e da experiência na formação do conhecimento.